E aí, já parou para pensar que o presente em inglês é, assim, a base de tudo no dia a dia? Pois é, nesses próximos minutinhos a gente vai desvendar o tal do Simple Present de um jeito bem fácil e direto. Então, bora começar! Para começar, fica a pergunta: como é que se descreve uma rotina em inglês? Sabe, aquelas frases do tipo eu trabalho, ela estuda ou a gente assiste TV? Bom, é exatamente para isso que o Simple Present serve. Ele é a ferramenta principal. Vamos ver como montar essa estrutura? Um passo de cada vez. Olha só, o nosso caminho vai ser bem simples. Primeiro, o que é o presente. Depois, a gente vê a fórmula básica. Na sequência, como negar e perguntar. Aí, como colocar mais detalhes e, no final, juntar tudo. Bem direto ao ponto. Então, vamos lá. Bloco 1. O que é o presente? Esse aqui é o comecinho de tudo. Porque, entender quando usar esse tempo verbal é o grande segredo para se comunicar direitinho. E a resposta, olha, é bem o que parece. A gente usa o presente simples para falar de coisas que acontecem sempre, sabe? Hábitos, rotinas, tipo acordar todo dia, trabalhar, comer. E também para falar de fatos, coisas que são sempre verdade, tipo o sol nasce no leste. Bem lógico, né? Certo, agora que a gente já sabe quando usar, vamos para o bloco 2 para ver como se usa. E a fórmula básica para montar as frases afirmativas é, sério, muito, mas muito simples. Imagina que é um Lego, com 3 pecinhas básicas. A primeira peça, o sujeito, ou seja, quem está fazendo a ação. A segunda, o verbo, que é a ação em si. E a terceira, o complemento, que é todo o resto da informação. É só isso. Encaixou sujeito, verbo e complemento, tá pronto. Olha esse exemplo aqui, que deixa tudo bem claro. Eu, é o sujeito. Eat, comer, é o verbo. E breakfast at 7 a.m. é o complemento. Viu só? As 3 pecinhas se juntaram para formar a ideia completa. Eu tomo café da manhã às 7 da manhã. Agora, atenção aqui, porque esse é o detalhe que muita gente esquece, é uma regrinha de ouro. Quando o sujeito for he, she ou it, o verbo quase sempre vai ganhar um S no final. Então, enquanto a gente fala I work, para ele ou ela vira he works ou she works. They like, mas it likes. Esse S é super importante, ele muda tudo. Beleza? Montar frases afirmativas já está dominado. Mas e para negar alguma coisa? Ou para fazer uma pergunta? Aí entram em cena os nossos ajudantes. No bloco 3, a gente vai conhecer o do e o does. Olha só o padrão que se forma aqui nessa tabela. Para she, a gente usa o ajudante does, então fica she does not like pizza. Já para they, o ajudante é do, they do not like pizza. E agora, o pulo do gato. Reparou que o verbo like não tem mais aquele S? Pois é, o does já pegou o CS para ele, então o verbo principal volta ao normal. A mesma lógica vale para as perguntas, como a gente vê ali. Ok, a estrutura principal, o esqueleto da frase, já está resolvido. Agora, no bloco 4, vamos deixar essas frases mais interessantes, mais ricas. Chegou a hora de botar os detalhes, de dizer o que, quando e onde as coisas acontecem. Para começar, tá aqui uma listinha com alguns verbos essenciais, sabe? Coisa do dia a dia mesmo. Com esse vocabulário básico, já dá para descrever uma boa parte de qualquer rotina, do trabalho até o que se faz para se divertir. E para dar aquele toque de precisão para dizer quando e onde, a gente usa as preposições. São palavrinhas pequenas, mas que fazem uma diferença enorme. Tipo, in the morning, para falar de manhã, on Monday, para um dia específico da semana, e at 7 p.m., para a hora certinha. São esses detalhes que fazem a frase ganhar vida, sabe? E pronto, chegamos ao nosso quinto e último bloco, é o grand finale. Agora é a hora que a gente junta todas as pecinhas do nosso Lego e vê o que já dá para construir na prática. Vamos ver como tudo isso se combina. Começando com uma afirmativa, olha só. She works in a bank. Tá tudo aí, sujeito she, verbo work com aquele S especial e o complemento. Exatamente a regrinha que a gente viu. Agora, uma negativa, he doesn't work on weekends. A gente usa o ajudante doesn't para he e repara de novo, o verbo work tá ali, normalzinho sem o S. E para fazer uma pergunta, do you live in New York? O que aconteceu aqui? O ajudante do foi lá pro comecinho da frase, antes do sujeito you. A ordem só inverteu um pouquinho, super simples. E dá para ir além.
Se a gente colocar uma palavrinha como where bem no início, a pergunta fica mais específica. Where do you live? Agora, a resposta não é mais só sim ou não. A gente quer saber a informação. Onde? E, para fechar com chave de ouro, um último exemplo que junta tudo. We watch movies every weekend. Olha aí, sujeito, we, o verbo watch, sem o S, obviamente, e o complemento que diz o que e quando a ação acontece. Perfeito. E é isso, chegamos ao final. Passamos por todos os blocos de construção e vimos como eles se encaixam. A grande pergunta agora é, com todas essas ferramentas, como é que se descreve um dia inteiro em inglês? A parte mais legal, que é a prática, começa agora.